Fala galera, bem-vindo ao FreelaCast. Vocês devem estar se perguntando por que estamos ainda falando com a Lisandra. Estou feliz em falar que vamos quebrar esse episódio em duas partes, como vocês estão vendo. A conversa rendeu tanto que a gente não acabou de falar sobre o currículo da Lisandra nem de longe e mal saímos do tema Brasil ainda. Então tem bastante coisa legal e esse episódio de hoje vai ser focado totalmente nas viagens da Lisandra profissional ou não, tá? Toda essa carreira que ela conquistou no exterior. Então, bem-vinda de volta, Liz. Obrigado por topar conversar com a gente mais um dia e abrir uma brechinha na agenda. Obrigada a vocês por me convidar. Super feliz de estar aqui de novo. Para concluir o assunto que a gente começou a falar no episódio passado, você estava me explicando um pouco mais sobre a área de UX. Confesso que eu mesmo acabei me enrolando na hora de dar exemplos e tudo mais. Não que esteja errado, mas que é uma pequena parcela no universo geral de tudo que você faz. Você quer contar um pouquinho melhor sobre a área em si, e principalmente sobre a tua função dentro desse setor? Claro, falo sim. Mas não se preocupa não, que a maioria das pessoas realmente entende o UX como essa parte mais front-end, como design, e as pessoas até entendem a parte de UI, que a gente chama, né, que é User Interface, como UX. E UX, para mim, é uma coisa bem maior do que isso, e se estende até para a parte de CX, né, que a gente fala que é o Customer Experience, enfim. Mas eu diria que o UX tem ali um início do processo de UX, que começa ali com entrevista com o usuário, user research, que a gente chama, né? Qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de entendimento ou metodologia que a gente usa para entender o usuário, o mindset do usuário, o comportamento do usuário. Então, é muito focado em pesquisa e nesse entendimento, né? Que é a parte que eu mais gosto, que é a parte onde eu mais foco, que é basicamente entender se o seu usuário precisa mesmo daquilo ou não, se precisa daquele site, se precisa daquela feature, se precisa como precisa, porque precisa, entender a jornada do usuário, que a gente fala, né? Tem uma metodologia que eu uso, que eu gosto muito, que é a jornada do herói, para entender um pouco como que o usuário vai se relacionar ali com a sua plataforma, com o seu site, com o seu serviço, enfim, e isso vai muito além do que só desse front-end, né? Então o seu usuário começa a se relacionar com você lá atrás, ele começa a ter necessidades lá atrás antes de chegar até você, enfim. Então a gente vai fazendo todo esse estudo do usuário, do comportamento, de como ele se relaciona com a sua marca, com você, com o seu serviço, com o seu produto, para conseguir desenhar o site da melhor maneira possível. Que aí é a fase seguinte do UX, que é mais focado na parte de arquitetura de informação, de criação de wireframe, essa parte que é mais começar a organizar todo o conteúdo, os elementos ali num site, por exemplo, ou como eu estava dizendo, num supermercado também, pode ser numa loja. Enfim. Isso que eu ia falar, você está dando de exemplo o site, mas pode ser diferentes coisas que não só um site, né? Pode, você pode aplicar UX em tudo, é como eu estava falando, né? Eu aplico UX na minha vida, assim, eu organizo as coisas de uma maneira, por exemplo, aqui em casa, eu organizo os móveis, não é Feng Shui, tá, gente? Eu organizo os móveis aqui de um jeito que facilite o meu fluxo dentro da casa. Então agora... Sim, teu dia a dia, exato, né? Agora organização de coisas. Organização, onde eu guardo as coisas, isso tudo, eu diria que é uma coisa muito relacionada a UX, né? Porque a gente pensa, agora que a gente está trabalhando de casa, então eu posicionei a mesa de uma maneira que eu tenho um fluxo bom ali durante o dia, que eu tenho que andar, eu tenho que durante o dia eu tenho que ir na cozinha para fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma garrafa de água lá disponível perto da minha mesa. Então eu fui organizando os móveis na casa de uma maneira que me permita esse fluxo. Isso seria UX, por exemplo. Então a gente pode presumir, mas não afirmar que todo bom UX é organizado. Tem que ser. Ou não, nem sempre, assim, a gente ajuda a organizar, mas a gente pode ser um caos também. Eu preciso de organização para conseguir, eu preciso organizar o meu caos, né, para conseguir sobreviver. Mas internamente eu sou um caos, então externamente eu preciso ter tudo organizado para conseguir lidar com o meu caos. Mas basicamente o que a gente faz é isso, a gente entende o usuário,
e a gente tenta organizar as coisas de uma maneira, num ambiente ou no serviço. A gente tenta entender a jornada dele, usando aquele serviço, usando aquele produto, usando aquele espaço, e tenta pensar como que é a melhor maneira para organizar as coisas ali, para ele ter uma jornada mais tranquila, né, ter acesso às coisas que ele precisa na hora certa. Então a gente tenta entender todos esses passos a passo do passo a passo do usuário, por exemplo. E você estava falando de pesquisa, né? Muito de research. Salvo exceções, que também cada projeto é único. Me corrija se eu estiver errado, mas você tem que adotar uma postura bem, como eu posso dizer, white label, né? Você não pode ter preceitos nem preconceitos na hora de avaliar um público. Você tem que viver como se fosse aquele público mesmo vivendo na rotina dele, certo? Nossa, isso é perfeito. Assim, a principal ferramenta que a gente usa no UX é a empatia. Empatia é 200% crucial, assim, essencial para o trabalho. A gente tem que se colocar no lugar do outro, entender as dores, né, os desejos, as necessidades do outro, para conseguir traduzir isso num bom serviço, num bom trabalho, num bom site, num bom produto, enfim. A gente sempre tenta entender o usuário da perspectiva dele. Então, quando eu estou em reunião de produto, por exemplo, geralmente o produto vai um pouco mais tender ali para a necessidade da empresa, do business. Então, eles vão, o Product Owner, por exemplo, vai fazer, a gente precisa desse site porque a gente precisa alavancar, ou dessa landing page, porque a gente precisa alavancar o número de vendas desse e-commerce, por exemplo. Eu, como UXer, eu vou entender, mas por que o usuário precisa disso? Isso vai ser útil para o usuário? Isso vai facilitar ele achar alguma coisa? Então, eu vou sempre trazer a perspectiva do usuário. Quando eu trabalhava na Philips, eu trabalhei em 2 projetos lá, na Philips na Holanda, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Mas lá eu trabalhava totalmente como consumer research, que a gente falava. Então, a gente dizia que a gente era a voz do consumidor nos projetos. Então, esse é meu papel. Meu papel é empatizar com o usuário e traduzir essas necessidades do usuário e ser a voz desse usuário dentro de um projeto, dentro do produto, dentro do serviço. Faz sentido? Faz, e não é uma coisa fácil de se fazer, né? Ainda mais hoje em dia, que todo mundo tem uma opinião formada sobre alguma coisa. A gente tem que, aí você falou, a gente tem que se despedir do tipo de julgamento, qualquer preconceito, qualquer coisa, e ir para uma entrevista com o usuário. A gente está lá para ouvir, né? Então a gente tem que se libertar de tudo isso. Tem um desafio também, principalmente para o UX Researcher, que é ir para uma entrevista do usuário sem ter o viés, né? Sem deixar o viés da empresa e do produto influenciar, então do próprio design. Acontece também, eu estou falando muito aqui do UX Research como começo do processo do UX, mas a gente pode pensar também no UX ali no final, ou que acaba virando um ciclo, que pode ser o final e o começo, que é, por exemplo, você vem para mim com um site e me diz: meu site está com um problema muito sério que eu não consigo ter conversão, por exemplo. Então, como UX Researcher, como UXer, eu vou tentar entender, eu vou fazer um estudo ali do seu site para tentar entender por que não está acontecendo conversão. Pode ser porque os produtos realmente não são interessantes para o seu usuário, pode ser porque o jeito que está colocado ali para vender não tem muita informação, não tem informação suficiente para o seu usuário entender, ou se sentir seguro para comprar. Tem tantas, né, questões ali que podem estar influenciando nesse problema de conversão, que o UXer vai fazer um estudo, e aí o UXer vai também fazer o que a gente chama de teste de usabilidade, que é colocar o site na frente de alguns usuários e pedir para eles fazerem algumas tarefas dentro do site para entender quais são os desafios que o usuário tem ali para finalizar uma compra, alguma coisa assim, e pegar alguns feedbacks para transformar todos esses feedbacks num design melhor. E acontece muito do UX designer, que é quem desenhou o wireframe, desenhou a experiência ali do site, ser a pessoa também que faz o teste de usabilidade. Então a gente precisa também ir para essa conversa com o usuário sem estar agarrado no desenho que a gente fez. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu lembro que eu falei em uma das entrevistas de uma empresa que eu trabalhei lá na Irlanda, que me perguntaram como que eu lidava com o feedback negativo.
E para mim isso foi uma surpresa, porque para um UXer não tem feedback negativo. Todo feedback é positivo, porque tudo vai ajudar a gente a melhorar o que a gente já fez antes, ou o que está no ar, claro. E sempre dá para melhorar. Então, um UXer, por exemplo, não podia nunca classificar um feedback entre negativo e positivo. O feedback é sempre bom. Né? Ouvir críticas são sempre construtivas, não existe crítica não construtiva no trabalho de UX, a gente sempre quer ouvir como que a gente pode mudar, o que a gente tem que mudar. Isso foi um dos motivos que me fez sair um pouco de jornalismo, de marketing e ir para o UX, porque o UX preza muito essa colaboração e essa mente aberta. Então, acho que foi isso que me atraiu um pouco no UX, sabe? Diferente do jornalismo e do marketing, que cada um tem, né, seus prós e contras ali, tem um jeito diferente de lidar com a comunicação. O UX vem mais para ouvir e ser esse ouvinte e esse facilitador, sabe? Então, o trabalho de UX tem muito de facilitar também, facilitar a conversa do usuário com o produto, facilitar a conversa do produto com o business. A gente sempre está no meio. É outra coisa que me atraiu muito no UX, porque a gente acaba fazendo interface com todas as áreas, porque a gente tem que entender se tecnicamente as coisas que a gente está pensando em desenhar são viáveis, então a gente tem que ter um relacionamento muito bom com o pessoal de desenvolvimento, por exemplo. A gente tem que ter um entendimento muito grande se aquilo que a gente está desenhando, do jeito que a gente está desenhando, vai ser benéfico para o business, então a gente tem um contato muito próximo do pessoal de vendas, do pessoal de suporte, do pessoal do business mesmo, do pessoal que lida mais ali, né, com o negócio, e tem também todo o relacionamento com o produto, com quem é responsável pelo produto, claro. E, além disso tudo, a gente tem a gente faz essa interface com o usuário, que pode ser tanto... Não, é uma coisa que você traz como core do setor, que eu ouso dizer que é a fórmula de sucesso das maiores empresas, que envolve outras áreas como um todo. Quanto mais a gente conseguir trazer essa filosofia que o feedback é positivo, seja ele qual for, mais você vai se destacar, seja qual for a área que você atua. Então, se você tem uma agência inteira que pode ou não envolver a área de UX, pensando dessa forma, eu acho que, pelo menos para mim, funciona de uma forma muito melhor e muito mais honesta com o cliente, sabe? Nossa, total. Assim, quando eu trabalhava eu trabalhei muito com social media também, né, com mídias sociais, não só na produção de conteúdo, em gestão de conteúdo, que era o meu principal foco, mas eu trabalhei também um pouco na gestão de crise em mídias sociais. Sim. E eu percebi que era exatamente o que você falou. Quanto mais a gente coloca ali exercita a nossa empatia, quanto mais a gente consegue se despir desse julgamento, desse preconceito, e se coloca lá para ouvir mesmo. Tem uma coisa que eu fiz alguns cursos nesse tema que é muito legal, que é sobre escuta ativa, que eu acho que é uma das principais ferramentas da empatia, né? Então, quando você está lá, Sim. presente, escutando mesmo o que todo mundo ali tem para falar, principalmente o seu cliente, você só tem a ganhar com isso. E eu lembro que isso era muito importante quando a gente fazia gestão de mídias sociais, porque você está muito próximo ali do seu cliente, né? Você tem que escutar, que foi um desafio muito grande. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com mídias sociais, era um super desafio para imprensa, por exemplo, né, que eu vinha do jornalismo, ou então para o marketing, que estava acostumado ali vender e só escutar quando ia fazer uma pesquisa de opinião, mas era uma coisa meio, né, numa sala, né, com aquele espelho, aquele espelho falso que você assiste as pessoas. Então era uma coisa, tinha uma relação um pouco diferente com o cliente, com o usuário, né? E as mídias sociais mudaram isso tudo. E o UX veio caminhando junto ali com tudo isso para trazer esse conhecimento. Uma coisa que eu falava na última empresa que eu trabalhei era que eu acreditava que um dia, quando todo mundo na empresa, todos os setores da empresa começassem a usar, mudar o mindset deles para um mindset mais de UX, que é basicamente isso, colocar o usuário em primeiro lugar, ter empatia, desenhar os produtos e serviços pela perspectiva do usuário. Quanto mais os outros departamentos conseguissem mudar esse mindset, menos importante até eu ia ser, assim, como essa ferramenta de ficar convencendo todo mundo, né? Porque tem um trabalho muito grande do UX, do UXer, que é educar a empresa e os departamentos. A gente tem eu diria que pelo menos 60% do nosso trabalho
é essa parte de educação no sentido, né, de explicar o que é UX, explicar o benefício do UX. Às vezes a gente trabalha anos numa mesma empresa tentando explicar isso, trabalhando no UX, mostrando o UX, e ainda assim a gente tem que continuar esse sistema de educar o cliente interno, externo, enfim, fazer todos os departamentos entenderem o que é empatizar com o usuário. Porque não é uma coisa fácil, é isso que você falou, mas é uma ferramenta muito poderosa, sem dúvida. Com certeza. E para encerrar esse assunto, uma coisa que você falou lá no começo, me chamou bastante atenção, é o fato de ele ser possível de ser contratado em diferentes estágios, até de forma recorrente. Isso eu passo por muito perrengue aqui para fazer os clientes e outras agências entenderem que não só o UX, mas, por exemplo, o SEO, tem alguns outros serviços que não necessariamente você depende de outros para poder fazer. Você pode começar a partir desse, ou ele pode virar uma coisa recorrente, como um relatório mesmo, para você tomar decisões e fazer correções na tua comunicação, né? Você fala de UX ou de SEO? De UX, no geral. UX tem tantos formatos, né? Tem tantos jeitos de trabalhar com UX, que eu diria que é bem aquilo que você falou uma vez para mim, assim, a gente tem que muito entender qual que é o projeto, qual que é a necessidade do projeto e entender exatamente qual ferramenta ou qual metodologia do UX, por exemplo, a gente vai usar e quando, né? Depende muito do projeto, quanto o projeto está maduro, a gente tem que entender essa necessidade. Então, essa primeira fase ali de entender a necessidade do projeto e do cliente é fundamental para a gente entender, o que é que a gente tem que fazer aqui, então. Não sei se eu te contei que eu tenho um livro publicado, eu te contei isso? Não. Uma excelente oportunidade para você me contar. Inclusive. Eu tenho um livro publicado por uma editora aqui da Inglaterra. O livro chama Fixing Bad... Só um parênteses, para quem não sabe e perdeu o primeiro episódio, ela não está na Inglaterra, mas Gibraltar faz parte da Inglaterra, certo? Faz parte da Inglaterra, Mas essa editora, quando eu escrevi esse livro para essa editora, eu na verdade estava morando na Irlanda, depois eu mudei para a Holanda, então não foi nem por conta de Gibraltar, foi bem antes até. Mas eu tenho esse livro por essa editora aqui na Inglaterra, que é uma editora que chama Pact. É uma editora bem focada em livros mais técnicos, assim. E o livro chama Fixing Bad UX. Tá. A gente consegue achar isso para venda ou online? Tá na Amazon, mas tá em inglês. Tá. Mas tá na Amazon. Repete o nome pra gente. Fixing Bad UX. Arrumando ou consertando UX ruim. Uma coisa venda assim. Na Amazon, pessoal. Tá na Amazon, não sei se tem na Amazon do Brasil, mas se não tiver o livro físico, que eu duvido, em PDF ou online, no e-book. E aí eu começo o livro ali explicando justamente isso, assim, antes de você querer consertar o que parece um bad UX, um UX ruim, você tem que entender primeiro, né, qual que é o problema ali do site, porque tem uma coisa que eu experiencio muito em UX, o cliente chega pra gente com um problema já estabelecido e ele já traz meio que uma solução junto, porque ele acredita que ele entendeu qual que é o problema. Mas às vezes o problema é só a superfície, né? A ponta do iceberg. O problema é ele achar que ele entendeu o problema, né? E tá tudo bem, assim, tá tudo bem ele achar que entendeu o problema, que ele já sabe qual que é a solução. Mas quando a gente começa a investigar, e por isso que essa primeira conversa com o cliente é tão importante pra gente tentar entender realmente, porque às vezes o cliente chega pra mim e fala, eu preciso mudar isso porque eu não tô tendo conversão. Mas aí a gente começa, ou então fala, a gente tem um design muito ruim, a gente precisa mudar a conversão por causa disso. E aí a gente vai investigando, a gente descobre que na verdade o problema é porque o suporte ao cliente não é tão bom assim, está falhando em dar o suporte para o cliente. Aconteceu quando eu estava trabalhando na Philips, trabalhava no departamento de shavers, de barbeadores. E aí tinha um projeto grandão lá, super caro, que queria desenhar um novo shaver, redesenhar um shaver, porque eles estavam tendo problema de venda com um barbeador específico. E aí eles encanaram que era o problema do design do barbeador. E aí eu fui fazer uma pesquisa com o usuário e a gente descobriu que o problema, eles pararam de comprar porque eles prometiam alguma coisa ali, tinha uma promessa na venda, né, do produto, compre esse produto e você vai ganhar
um voucher para fazer não sei o quê, eu não lembro bem como que era, mas era uma coisa de voucher. E aí eles falhavam muito nessa entrega do voucher, nessa disponibilidade do voucher. Então as pessoas começaram a fazer review dizendo, gente, é uma mentira, aí você compra o barbeador, mas não tem o voucher não funciona, você não recebe o voucher, tinha problemas com o voucher. E aí o produto começou a ganhar má fama por conta dessa questão do voucher, que não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com design. E aí foi louco porque eles cancelaram o projeto, porque eles descobriram que eles estavam focando num problema que na verdade não existia, né? Eles viram lá que as vendas estavam caindo e associaram isso com um problema de uso. Só para dar um exemplo, assim, bem é engraçado porque não só a gente está falando da Philips da Holanda, que isso já é enorme por si só, né? Mas podia ser um bar daqui da esquina. É engraçado o quanto as pessoas primeiro elas tentam melhorar alguma coisa, como pode ter sido o caso, a boa vontade de colocar um voucher, uma coisa extra para o usuário, para aumentar o valor do produto e tudo mais, mas o quanto isso também acabou com a imagem do produto, né? Uma coisa que nem se compara em termos de valores, do termo de venda mesmo do produto em relação ao brinde, e que fez tanto estrago nas vendas da marca, né? Muito, muito. Isso é super importante ser entendido. E aí tem a jornada do usuário, faz parte do trabalho do UX para entender, né? Então o usuário encontra esse né? Primeira coisa, o usuário sente a necessidade de comprar um barbeador. E aí você começa a entender por que ele precisa comprar o barbeador, né? Em que momento ele decidiu isso? Por que ele decidiu isso? O que ele está procurando no barbeador? E aí ele vai procurar barbeador e ele acha esse barbeador específico da Philips. Por que ele gostou daquele específico? Então você vai entender na jornada do usuário, desde a hora que ele decidiu comprar o barbeador até a hora que ele finaliza a compra, e o pós-compra também, né? Que aí ele comprou. Agora ele está esperando esse voucher que não vem. Então, como UXer, quando você começa a analisar essa jornada inteira do usuário e vai entendendo o mindset, né? O que o usuário está sentindo no momento que ele decidiu comprar, né? Ele está animado porque ele quer comprar. E aí ele comprou. O que ele está sentindo? Ele está se sentindo mais animado ainda porque ele descobriu que tem um voucher. Aí depois que ele recebeu o produto, como ele se sente? Ele se sente ok, porque ele recebeu o produto, ele já sabia que ia receber, mas está na expectativa do voucher. O que ele sente depois? Super frustrado porque não recebeu o voucher. Então você faz essa jornada e vai entendendo o sentimento do usuário, e aí você consegue entender onde é que você precisa arrumar, né? Que voltando lá pro título do livro, que é Fixing Bad UX, né? Arrumando UX ruim. Então você precisa entender o usuário como um todo, a jornada dele, como ele se relaciona com o produto, que é o que eu estava falando, para entender isso. E aí, voltando à sua pergunta do onde, né, a gente encaixa UX e como, depende muito do problema, né? Então eu vou entender ali o problema e aí eu vou traçar um plano para entender o que eu preciso fazer para arrumar aquele problema, né? Ou então, de repente, alguém vem para mim falando simplesmente que quer dar uma repaginada no site, porque o site tem a mesma cara já faz anos e o dono acha que o site está meio datado já, quer dar uma renovada, e não tem uma necessidade real, né? Não tem, tem uma necessidade, mas não é uma necessidade baseada no problema. Mas aí a gente pode fazer uma pesquisa do usuário para entender. Então já que a gente vai ter essa oportunidade de mudar, vamos ver o que o usuário gosta desse site, quais são os desafios que o usuário tem com esse site, melhorar o que parece ruim e manter o que parece bom, e aí a gente repagina esse site dessa maneira. Então tem tantas maneiras, né, da gente ir usando as ferramentas do UX. Eu digo que UX é uma caixinha de ferramentas, assim, que você tem, né, UX Research, você tem UX Design, né, quando você tem o wireframe ali, você também tem outras pernas do UX, assim, que são menos falados, mas a gente tem o UX Writing, que para mim, assim, o cara fodástico aí de UX Writing do Brasil é o Bruno Rodrigues, que eu sou mega fã, assim, eu falo para ele que eu sou fã número 1 desde sempre. E aí tem também agora tem o UX Dev, que é um UX para desenvolvimento. Então o UX começou a ganhar umas ramificações, assim, e tudo faz parte da caixinha ali, né? E dentro da caixinha do UX tem um teste de usabilidade, tem uma pesquisa, tem uma arquitetura de informação, tem uma jornada do usuário, e aí você vai usando as ferramentas que você precisa para resolver o problema ou trazer uma solução nova para o seu cliente. Mas, de novo,
você precisa ter um tempo ali com o seu cliente, entrevistar o seu cliente, entender. Tem uma coisa no UX que a gente chama stakeholder interview, que a gente entrevista todo mundo que está relacionado ao projeto para tentar entender as diferentes perspectivas também do business, né? Aconteceu uma vez comigo que eu estava fazendo um projeto, que o departamento que trouxe esse projeto, e muitas vezes acontece o departamento de marketing, por exemplo, trouxe esse projeto porque eles tinham uma visão muito específica do que era aquele site, do que aquele site tinha que ser. E aí, quando você começa a entrevistar os stakeholders, né, os outros departamentos que também, de certa forma, estão envolvidos com o projeto, mas não são, entre aspas, responsáveis por aquele site, eles começam a trazer outras perspectivas. Mas para mim seria importante se eu tivesse isso no site. E aí, como você consegue fazer um site que sim é do departamento de marketing, mas que atenda também a necessidade desses outros stakeholders? Então, é importante também, eu estou falando muito do usuário aqui, mas também tem um trabalho do UXer de entender também a perspectiva da empresa, porque no final das contas tem até um gráfico que eu acho muito, muito bom, super simples, que são 2 círculos, assim, um círculo é a empresa, outro círculo é o usuário e o UX está ali no meio. Por isso que eu falo, né, que a gente está ali facilitando e fazendo interface. A gente tem que encontrar lá um meio termo onde seja bom para todo mundo, porque também não adianta eu fazer tudo que o usuário quer e quebrar a empresa, né? A empresa para de ser lucrativa. E vice-versa. E vice-versa. Vou fazer o meia-culpa aqui, espero que a minha equipe ouça isso no futuro. Muitas vezes o próprio dono estraga o negócio quando acha que está ajudando, né? O dono da empresa ou da agência? O dono da empresa. Ou o dono da agência, se for o caso também. Acontece. Por isso que o trabalho de UX, assim, você tem que... Você trabalha com... Quem trabalha com agência e comunicação sabe, a gente tem que gostar de gente, a gente tem que empatizar, né? Acontece muitas vezes, assim, do dono achar que tá ajudando e tá estragando, mas tem todo um trabalho de educação também do cliente, né? A gente tem que sentar com ele, explicar... uma coisa que eu estou fazendo muito agora, eu estou tentando explicar para os Product Owners por que eu, como UXer, estou fazendo essas perguntas antes de começar o trabalho, né? Por que tipo de informação eu preciso. Então tem muita conversa ali. Eu acredito que quanto mais você tiver essa conversa no começo e explicando por que você está fazendo as coisas, isso é importante também. Hoje eu estava revisando o trabalho de um dos meus UX designers da minha equipe e eu estava dizendo para ele, quando você apresentar esse trabalho para o cliente, todas aquelas informações, porque tem uma coisa que é muito difícil para o cliente aguentar, e é muito difícil para o cliente entender também, é que eles acham que o trabalho de UX demora, faz o projeto demorar mais. Porque a gente tem principalmente toda essa parte de pesquisa, entender o usuário, e aí o cliente não está vendo o deliverable, né? Ele não está vendo o wireframe, ele não está vendo o design, ele tá por que vocês estão fazendo? Que vocês só ficam conversando com os usuários, né? E ele não vê concretamente o que está acontecendo. Então, quando você traz todas essas informações, traduz tudo isso para o design, é importante você explicar para o cliente também, falar, olha, eu desenhei assim, que é o que a gente fala, a gente defende nossas decisões de design, né? Então, a gente mostra ali como que a gente redesenhou o menu, por exemplo, e aí a gente explica. Sim. A gente redesenhou o menu assim, porque baseado na minha entrevista, para o usuário é muito mais relevante ter esse tipo de hierarquia, para eles fazem mais sentido. Então você tem que conectar o desenho que você fez com toda essa pesquisa que você fez antes para fazer sentido, né, para o cliente também. E aí o cliente começa a entender, vocês gastaram todo aquele tempo fazendo pesquisa, fazendo user research, porque isso vai diminuir o tempo do design. Então eles começam a entender isso. Tem até um gráfico muito legal que mostra quanto mais tempo você investe nesse começo do UX, né, nessa parte de UX Research, menos você vai precisar fazer refação, o que significa mais você vai economizar, porque refazer, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento de sites de apps, sabe quanto que custa refazer um app, refazer um site, né? Então, quando está lá na fase de desenvolvimento, qualquer coisa que você tem que mudar custa muito mais do que se você tiver que mudar ali um wireframe. Então, tem esse gráfico que mostra isso. Então, essa conversa com o cliente inicial ali, tentar entender, e sim, de novo, conectando com essa pergunta, tem dono que vai estragar ali o negócio sem saber que está estragando. E aí você traz essas informações. Já aconteceu várias vezes comigo, assim, até quando eu fazia mídias sociais, porque eu nunca
fiz um planejamento de gestão de conteúdo para mídias sociais, né, para os canais de um cliente, sem fazer essa pesquisa antes, né, sem entender o usuário antes, entender a necessidade. E aí, quando você traz informações dessa pesquisa para o cliente, o cliente fica chocado, assim, como é benéfico, como é útil, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma pesquisa para uma empresa de cortina do interior de Minas. E eu estava fazendo esse planejamento de mídias sociais para eles, e a primeira coisa que eles me falaram foi: você não vai encontrar nenhuma menção à nossa marca em lugar nenhum, porque a gente é B2B, ninguém fala da gente, enfim. Porque eu falei para eles, eu quero ver primeiro, né, o que estão falando de vocês. Então tá, eles tinham razão, foi muito difícil achar menções a eles, mas eu achei menções a eles numa plataforma que era tipo uma plataforma de mídias sociais super específica, focada em arquiteto e decorador. Nossa. E aí eu falei para eles, olha a oportunidade que vocês estão perdendo. Tem gente aqui falando, o público, né, o seu público, o seu target, são quem compra porque é B2B, então eles vendem basicamente para profissionais de decoração e de arquitetura, ou para lojas de decoração e arquitetura. Eu falei, eles estão aqui falando de vocês podiam estar aqui conversando com eles, oferecendo serviço, dando mais informações, vocês estão perdendo essa oportunidade porque vocês não fizeram essa pesquisa. Ou então, durante a pesquisa, eu pesquisei muito sobre como o usuário sente em relação à cortina. Então eu comecei a pesquisar o que as pessoas falam quando elas falam de cortina. Então eu comecei a descobrir várias coisas interessantes, assim, do tipo, cortina é a última peça de decoração que as pessoas pensam. Elas pensam no sofá, né, precisam de um sofá gostoso para sentar, descansar e assistir TV. Depois ela começa a pensar ali em um tapete, né, para jogar umas almofadas no chão, pensa nas almofadas. Aí, de repente, um dia a pessoa percebe, nossa, mas está muito claro aqui, né? Eu queria que ficasse um pouquinho mais escurinho para poder assistir TV. É a cortina. Aí pensa na cortina. Então, tem um problema aí, né? Tá claro demais. Ou então ela percebe que, sei lá, eu tinha um amigo que resolveu comprar cortina porque ele percebeu que o sol estava descorando alguns livros que ele tinha ali na prateleira. Então, de novo, a pessoa pensa em comprar cortina para resolver um problema. Então, cortina sempre está relacionada a problema, assim, não é uma coisa gostosa de comprar como um sofá novo, né? E aí o segundo passo é, putz, que saco que é instalar cortina. É um saco instalar cortina, quem teve que instalar sabe. E aí essa empresa, ela primeiro, a dona era uma decoradora, então ela podia dar várias dicas de como comprar a cortina. E aí tem uma outra coisa também que eu descobri, que as pessoas, quando tem que comprar cortina, elas não fazem a menor ideia se tem que comprar uma cortina que cobre a parede inteira, cobre só a janela, vai de baixo em cima, corta até no meio da parede. Sim. Como que faz? E aí a dona era uma decoradora, então a gente falou, poxa, vamos produzir conteúdo aí com seu conhecimento, né? Ela tinha várias dicas, então ela começou a produzir conteúdo para os canais de mídias sociais, que foi super legal. E outra coisa foi, eles tinham um produto que era super fácil de instalar, que era o principal mote deles, e eles não estavam ofertando isso direito. Eles sabiam que era o produto mais fácil de instalar do mercado, mas eles não estavam vendendo muito essa ideia. A gente aí, ó, o pessoal tá precisando disso. O que eu tô querendo dizer aqui às vezes os donos, eles estão vendo problemas em alguns lugares e não estão vendo algumas soluções que só de você ouvir seu usuário, fazer essa pesquisa e tal, você começa a trazer soluções pro cliente. Aí ele começa a entender, então eu paguei essa grana toda, você demorou esse tempo todo, mas espera aí, você está trazendo informações bem valiosas para mim. Então, voltando à história do UX, é super importante para o UX, qualquer profissional, acho, de agência que lida com o cliente, sempre mostrar o valor, né, do seu trabalho, sempre mostrar que isso que você está fazendo, que você está, né, demorando tanto para fazer antes de começar a desenhar, vai resultar no seu desenho. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz. Na verdade, até fazer uma analogia aqui, é a mesma coisa quando tua mãe fala vai trabalhar e sai do Facebook. Na verdade, você trabalha com o Facebook, né? Você precisa provar valor para ela que você tá ganhando dinheiro com isso. Exatamente, tipo isso. Ô, Liz, obrigado por essa mega aula. Acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre a área, acho que ficou muito mais claro. Eu queria voltar um pouquinho, falar de uma coisa que para muitas pessoas, principalmente aqui do Brasil, pode parecer um sonho distante. Queria contar um pouco da tua história internacional para mostrar para as pessoas que é possível sim, que não é um bicho de sete cabeças e que você tem oportunidades, senão você consegue abrir portas de qualquer forma.
Vamos começar pelos Estados Unidos. Parece que você foi fazer inglês e acabou ficando na própria escola para ajudar no marketing, né? Foi, tipo, eu decidi fazer inglês porque, não sei se eu disse, eu tava participando de alguns processos seletivos para umas empresas grandes, internacionais, que estavam chegando aí no Brasil, da área digital, e aí eu tava me sentindo super insegura para falar inglês, assim, super insegura, e aí eu acabei saindo de vários processos seletivos, eu me autodeletei de vários processos seletivos porque eu entrei em pânico, porque eu tinha que falar inglês na entrevista. Então, e aí um dia eu entendi que eu tinha que resolver isso, não dava mais para resolver. E aí o que eu fiz? Eu pedi demissão, eu estava numa agência grande de comunicação no Rio de Janeiro, pedi demissão para estudar inglês. E aí, obviamente, eu escolhi São Francisco, né? Porque tem a ver com a nossa área digital, né? Esse mundo que a gente ama. E aí fui para São Francisco fazer inglês. O que aconteceu foi, eu não me adaptei na primeira escola, porque a escola tinha um esquema todo errado de manter os alunos no mesmo nível para não precisar montar classes de níveis mais altos, porque tinham que pagar outros professores, então eles ficavam forçando a gente ficar no nível mais intermediário baixo para não ter que contratar novos professores, um rolo. E aí eu acabei, mas foi ótimo para mim, porque o que eu fiz? Como eu já estava lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco, eu comecei a visitar as escolas, eu fiz uma lista de escolas de inglês que tinham por ali, eu visitei essas escolas, eu pedi para assistir as aulas e perguntei se tinha material didático, porque a escola que eu estava não tinha material didático. E aí eu fiz uma aula trial em todas e eu fiz basicamente uma pesquisa de marketing, né? Eu fiz uma pesquisa de marketing para entender qual que era a melhor escola para eu estudar, que atendia melhor as minhas necessidades, que eram, eu queria estudar Business English, eu estava fazendo inglês para a minha carreira, então eu estava muito focada por que eu estava ali fazendo inglês, por que eu tinha decidido bloquear 6 meses da minha vida para focar no inglês. E aí eu achei essa escola de inglês incrível, que eu amo de paixão até hoje, que tinha um foco em carreira muito grande. E eles tinham um programa que chamava Career Development, uma coisa assim, que era você fazia o Business English, né, o inglês para negócios, e aí você tinha um tempo durante a tarde, se eu não me engano, ou de manhã, depende do horário que você estudava, para você fazer uma espécie de estágio numa empresa para praticar o inglês no ambiente de negócio. E aí eu pensei, caramba, é tudo que eu quero, né? Ter uma experiência numa empresa e ainda assim melhorar meu inglês. Então essa escola proporcionava isso, que eu achei o máximo. E aí foi o que eu fiz. E aí eu lembro que quando eu estava, acho que fazia 1 mês, 2 meses lá nessa escola, eles trocaram a diretora. E aí a diretora passou em sala por sala para se apresentar. E aí depois eu passei na sala dela e falei, olha, eu só queria te falar que eu fiz uma pesquisa em todas as escolas aqui em São Francisco e essa escola é a melhor escola de São Francisco, assim, principalmente focado para quem quer desenvolver inglês para carreira, tal. Só queria te dar esse feedback que você acabou de aceitar um trabalho numa escola maravilhosa. Foi um comentário só meio de boas-vindas, assim, que eu estava querendo falar, queria só falar um oi, ser simpática, sei lá. E aí um dia ela me chamou para conversar. Ela falou, depois da aula você tem um tempo, vamos conversar. E foi basicamente uma entrevista que eu não sabia ainda, né? Mas ela começou a me perguntar por que você está fazendo inglês, por que você escolheu essa escola. E aí eu mostrei para ela, porque eu fiz um Excel comparando as escolas, comparando o preço, comparando metodologia. Eu fiz um estudo de marketing mesmo, assim. E aí eu entreguei, mas pela perspectiva do estudante. Isso que foi interessante para ela, porque eu não fiz uma pesquisa de marketing pela perspectiva da empresa, né, do marketing da escola, foi pela perspectiva do estudante. Então ela falou, opa, pera que tem uma coisa interessante aí. E aí eu contei para ela mais ou menos, aí eu lembro quando eu terminei meu programa, que foram 6 meses, né, estudando lá, ela me pediu para fazer uma apresentação de como foi a minha experiência nesse chamava Career Preparation. Ela falou assim, você pode contar como foi a sua experiência, né? Porque eu acho que você foi a aluna que a gente teve aqui que veio mais focada para esse programa, né? Que você queria mesmo juntar a experiência profissional com o inglês. Então, você pode fazer uma apresentação para os diretores sobre sua experiência e tal. E aí eu preparei uma apresentação, ela chamou
a CEO, chama os diretores da escola para assistir minha apresentação, e eu nem sabia direito que era essa galera que estava ali, e também eu não estava muito preocupada, porque eu estava terminando o meu curso e eu ia voltar para o Brasil. E aí, quando eu terminei a apresentação, explicando, né, como foi minha jornada ali, e eu fiz uma coisa meio jornada do usuário, sem saber que era que eu estava fazendo ali, mas eu mostrei para eles como foi minha jornada nesse programa, tal, quais foram os benefícios que eu tive, como eu acreditava que isso ia impactar na minha carreira, tal. E aí, depois da entrevista, ela veio conversar comigo junto com o VP de Sales, o VP de Marketing e o CEO. Eles me cercaram, assim, praticamente. Eles falaram, olha, é o seguinte, a gente chamou essa apresentação, sabe que você está voltando para o Brasil, mas a gente queria te oferecer para continuar aqui e fazer um estágio na escola. Porque eles tinham um programa de estágio, né, que lá nos Estados Unidos você só pode trabalhar se você trabalha na escola que você estuda. Então eles me chamaram para trabalhar lá na escola e fazer qualquer curso que eu quisesse de graça. E aí foi muito legal. E aí eu falei, deixa eu pensar, né? Porque na verdade era para trabalhar na escola, assim, na administração, essas coisas assim, né? E eu pensei, putz, mas meu objetivo era vir aqui fazer inglês, né? Eu já estava bem segura, bem mais segura, né? Não, naquela não estava tão super segura, mas estava bem mais segura. E aí a ideia era voltar para o Brasil e continuar minha carreira no Brasil. E eu estava, na época que eu saí do Brasil, eu coordenava cursos de pós-graduação no Senac do Rio. Então, durante esses 6 meses, eu continuei coordenando um pouco, eu desenvolvi um curso de pós-graduação focado em mídias sociais para o Senac. Então, eu ia voltar para o Brasil também para reassumir minha posição ali de coordenadora, então já estava meio combinado, né? Ia voltar para minha carreira também de comunicação, enfim. E aí eu falei, caramba, o que eu faço? Aí eu voltei para o Brasil, fiquei 1 mês lá meio que de férias, e aí eu mandei uma mensagem para a diretora falando, tá bom, eu aceito, vou voltar para os Estados Unidos. E vamos fazer esse Paranauê aí. E aí foi super fácil, porque eu voltei, eu continuei na mesma casa que eu estava morando como estudante, né? Eu fiz uma puta amizade, imagina, eu fiquei 6 meses lá na casa, né? Então eu fiz uma super amizade com a dona, a gente é amiga até hoje. E aí a dona me ofereceu também, ela falou, se você quiser voltar, você pode continuar aqui no quarto. E pra mim era super conveniente, porque era super bem localizado, enfim. E aí eu falei, beleza, eu vou voltar, vou trabalhar na escola, mas eu vou aproveitar e vou voltar para fazer marketing. Porque eu vinha trabalhando com marketing, mas eu nunca tinha estudado marketing. Então eu falei, putz, eu vou aproveitar para estudar marketing, já que eu tô aqui, já que eu tô indo para os Estados Unidos, né? Vou estudar inglês, mas vou estudar marketing também. Então eu voltei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar na escola, na parte administrativa, atendendo aluno, aquelas coisas de escola. E também estava estudando pro TOEFL. Foi pro TOEFL, pro IELTS, pro TOEFL, para eu poder conseguir o TOEFL para entrar no curso de marketing. Só que, paralelamente, à noite, eu fazia 2 cadeiras de marketing já para ir me ambientando, porque lá nos Estados Unidos você pode fazer as matérias separadas, assim, não sei se você sabe como que funciona o sistema ali de pós-graduação nos Estados Unidos, mas basicamente tem uma oferta de classes, né, de cadeiras, e aí tem as obrigatórias e tem as opcionais. E aí você vai montando, você pode fazer as obrigatórias e escolhendo as opcionais, mas você vai montando também, você vai escolhendo quando você faz as obrigatórias. E se você não quiser pegar o certificado do curso, você pode fazer as aulas como curso standalone, sabe? Tipo, só um cursinho, assim, sem o certificado de pós. Então eu pensei, vou ficar lá estudando na escola, trabalhando na escola, e vou fazendo umas aulas de marketing aqui para eu me acostumando, né? Porque eu ainda não tinha o TOEFL, enfim, eu tinha só 6 meses de inglês, eu não falava nada de inglês antes. E isso é outra coisa, né? Que a galera fica super com medo, assim, mas eu não falo nada de inglês. O que eu mais ouço aqui é, como é que eu vou arrumar emprego? Eu não falo nada de inglês. Cara, eu não falava nada de inglês também, não. Mas a gente vai se enfiando, a gente tem que ser bem cara de pau, assim. Tem uma coisa que eu aprendi, todo mundo se esforça para te entender. Se não todo mundo, quase todo mundo. Então, assim, a partir do momento que você está tentando se comunicar, vai ter um esforço do outro ali, principalmente nesses lugares como São Francisco, que tá muito acostumado, ou Los Angeles, enfim, tá muito acostumado com gente de fora, vai ter um esforço ali, principalmente quem trabalha com você de te entender e de se comunicar. Então, esse é um medo que todo mundo deveria superar, assim, ontem. É claro, a gente tem que estudar inglês, já aconteceu de vir brasileiro para mim pedindo emprego, alguma coisa assim, e aí eu vou tentar
conversar inglês, dependendo da posição que você tá, é um pouco difícil mesmo, né? Tipo, na área de UX você tem que conversar muito com desenvolvimento, então ser UX sem ter o mínimo de inglês pode dificultar por conta da comunicação. Mas se você, dependendo do que você for fazer, eu tinha um developer, que ele era especialista em aplicativo, que o inglês dele era muito ruim, mas ele se virava para conversar, sabe? Ele ia fazendo umas mímicas, escrevia, traduzia no Google Tradutor, ele se esforçava para ser entendido, e ele era, assim, um desenvolvedor incrível, a empresa adorava ele, porque ele tinha uma qualidade de código, assim, inacreditável, e ele era super esforçado, assim, para se comunicar, então todo mundo adorava ele. Então, inglês é uma coisa que a gente tem que superar para ontem. Eu tinha uma professora de inglês lá em São Francisco que ela falava que de todos os alunos que ela tinha, os brasileiros eram sempre os mais inseguros, mas geralmente eram os que sabiam melhor se comunicar. Então ela falava, eu não entendo por que vocês têm essa trava, porque brasileiro é muito bom comunicador. Então, tipo, ela falou, se eu pudesse, eu falaria para todos os brasileiros, relaxa e eu e acho que é muito medo de ser julgado, sabe? De estar falando alguma coisa errada. Porque aqui é normal, não é certo, mas é normal você fazer piada com os outros. Então você acha que os outros vão fazer o mesmo com você. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Sim. Mas aí você ficou mais um tempo lá e depois foi para Los Angeles, é isso? Então, fiquei, mas aconteceu, eu tô falando muito, né? Mas aconteceu uma coisa também nesse meio tempo, que foi, como eu estava trabalhando lá na escola, um dia a diretora da escola falou assim para mim, viu, você me falou que como brasileiro, que um dia eu falei para ela, falei assim, cara, essa escola é muito boa e no Brasil quase ninguém conhece essa escola. E ela chegou para mim um dia e ela falou assim, o que você acha que a gente tem que fazer pra gente ficar mais conhecido no Brasil? Foi uma pergunta assim, bem aleatória, né, tipo, sem compromisso nenhum. Aí eu falei para ela, deixa eu dar uma pensada na resposta. E eu fiz uma pesquisa de marketing. E fiz uma apresentação assim para ela, para mostrar, mostrei dados, fiz pesquisa, fiz entrevista com o usuário para entender necessidade, enfim, eu fiz mesmo um projeto assim, eu não cheguei só com uma resposta, eu acho que você podia fazer isso e isso. E foi até meio inconsciente, assim, eu não fiz isso pensando, vou conseguir alguma coisa se eu fizer essa apresentação, não, foi porque eu queria ter uma qualidade de resposta para ela, então isso é outra coisa importante, sabe? Que a gente está conversando muito isso de oportunidade, a gente tem que criar oportunidades também, né, e mostrar nosso trabalho sempre que a gente tiver chance. E aí eu fiz essa apresentação para ela de novo, ela pediu para eu apresentar lá na sede da empresa. Aí eu fui para a sede da empresa apresentar para o VP de marketing, para o VP de sales, enfim. E aí eles falaram assim para mim, pera, o que você está fazendo na escola mesmo? Eu falei, estou trabalhando no administrativo lá da escola. Eles, não, você vai trabalhar com a gente aqui na sede. E aí eu comecei a trabalhar na sede, fazendo um plano de marketing com a equipe de marketing, com a equipe de sales. Eu agendei várias visitas para o VP de sales para o Brasil, para conhecer a agência, para conhecer a escola. Então, assim, eu fui aproveitando as oportunidades, né? Eu fui criando oportunidades, até meio sem saber que eu estava criando, mas porque eu sempre tive muita vontade. Eu lembro que quando eu mudei para São Francisco, eu falava, caramba, eu só tenho 6 meses para aproveitar tudo que esses 6 meses pode me oferecer. Então, eu fui em todos os eventos gratuitos, meetups que eu pude ir, participei de um monte de pesquisa de marketing, sabe, como pesquisada, não como pesquisadora. Comi um monte de comida de graça nesses eventos. Eu estava aproveitando porque eu achava que eu ia ficar só 6 meses lá, e depois eu achei que eu ia ficar só mais 6 meses. Então eu estava sempre aproveitando tudo muito intensamente. Então isso foi criando oportunidades para mim, e eu fui agarrando as oportunidades. Então de administrativo da escola, em menos de um mês eu estava trabalhando na sede na área de marketing de sales. Quem podia imaginar isso, né? Eu fui para os Estados Unidos só fazer inglês. E aí o que aconteceu foi, eu estava fazendo o TOEFL, né? Eu passei no TOEFL com uma nota boa para conseguir me inscrever no curso de pós-graduação na UC Berkeley. Aí o que acontece? Como eu estava com visto de estudante, eu não podia estudar em 2 escolas. Então eu tive que sair da escola de inglês para me matricular na UC Berkeley. Mas eu continuei trabalhando para a escola. Eles conseguiram me contratar via Brasil, assim, tal. Então eu dava invoice pelo Brasil, como se eu fosse uma consultora do Brasil, que eu tenho uma empresa no Brasil, né?
E aí continuei trabalhando para a escola e estava estudando marketing na UC Berkeley. E aí na UC Berkeley eu comecei a conhecer pessoas, e uma dessas pessoas falou assim para mim: que legal, você é brasileira, jornalista, tem um site que eu estou trabalhando que está precisando de uma jornalista para dar uma ajuda com conteúdo para uma plataforma que trabalha com concurso criativo, tal. Você topa lá? Topo. Só que nos Estados Unidos tem uma coisa: a internship, que eles chamam, né, o estágio, eles não pagam, geralmente eles não pagam. Então você faz internship meio que de graça, assim. Mas eu pensei, tá de boa pra mim, porque eu já tava trabalhando part-time mesmo lá pra escola, né, fazendo projeto e tal, cuidando do marketing, cuidando dessas coisas. Então eu tinha bastante tempo para poder fazer, para poder participar, para poder trabalhar em outro lugar, fazer internship em outro lugar. E eu estava estudando à noite na UC Berkeley, então foi perfeito. Eu comecei a fazer internship nessa empresa, e aí a menina que era minha chefe, que hoje é a minha melhor amiga da vida, assim, ela decidiu voltar para o Brasil e a empresa me convidou para ficar no lugar dela. E aí eu comecei a trabalhar para essa empresa, e foi bem na mesma época que a empresa falou assim: seguinte, estamos indo para Los Angeles. Você quer sair da empresa ou quer ir com a gente? Eu falei, poxa, quero ir, né? Eu já estava terminando lá meu curso na UC Berkeley de marketing. Então eu consegui concluir meu curso para pegar o diploma, né, para pegar o certificado, e me mudei para Los Angeles de mala e cuia junto com a empresa. Basicamente eu fui no caminhão de mudança assim com eles. Que foi uma experiência incrível, assim, porque aí eu mudei para Los Angeles, empregada, né, fazendo um trabalho que eu amava, que era gestão de mídias sociais. Eu fazia gestão de mídias sociais só para os canais de língua portuguesa, e eu adorava fazer isso. Então eu fazia com super carinho, e eu usava tudo que eu tinha aprendido no Brasil, né, e uma coisa que eu preciso contar: todo lugar que eu fui quando eu morava nos Estados Unidos, todos os meetups, todos os cursos que eu fiz, todos os lugares que eu trabalhei lá, todo mundo elogiava o quanto a gente é bom em comunicação, quanto que a gente é bom com mídias sociais. Todo mundo queria aprender com a gente, porque a gente é muito referência. Era, pelo menos naquela época, assim, em termos de mídias sociais. Eu acho que ainda é. E aí eu estava trabalhando lá, cuidando das mídias sociais, dos canais de conteúdo em português. Aí a menina que cuidava dos canais globais em inglês, né, ela decidiu sair. Isso foi assim, questão de 2 meses também, de novo. Tinha acabado de mudar para Los Angeles, estava morando num apartamento junto com o filho da minha professora de inglês, assim, tava tudo lindo. Viu o Brad Pitt? Vi o Brad Pitt, vi um monte de celebrity lá. E eu pirava, assim, né, tipo, porque eu sou muito boba pra celebridade. Eu fico olhando os caras, assim, tipo... Não, o Brad Pitt é justificável. Mas ainda eu fiquei mais emocionada com o Jacob Nielsen. mas eu vi o Jack Black, eu lembro quando eu vi o Charlie Sheen, que eu adorava, Two and a Half Men, né? Eu vi ele na rua e eu fiquei rindo, assim, pra ele. Ele mostrou o dedo pra mim, né? Tipo, sua louca. Eu lembro também uma vez que eu tava almoçando com a minha chefe. Eu tinha uma chefe russa que era brava e fofa também, mas brava, né? Russo, né? Seco, bravo, assim. E a gente tava almoçando e eu comecei a pirar. Eu falei, cara, o cara do Friends tá ali na mesa do lado. E eu comecei a passar mal, assim, né? Ela ficava assim, Lisandra, com aquele jeito russo, compõe assim, pelo amor de Deus, Lisandra, seja discreta, pelo amor de Deus, me faz passar vergonha. E eu falava pra ela, eu vou lá falar com ele. Ela falou, de jeito nenhum, você vai ficar aqui sentada, quietinha. E eu falei pra ela, vou lá no banheiro. Ela falou, nem a pau, porque o banheiro tá do lado da mesa dele, eu já me liguei. Mas eu tinha dessa, assim, quando eu vi o Jack Black também, eu falei, gente, o Jack Black, porque eu morava num apartamento que ficava perto de um dos estúdios, então eu via muito essa galera, assim. E eu trabalhava numa área de West Hollywood, que eles chamam, que é onde mora toda essa galera. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando do lado de fora da empresa, no back, né, do office, e o pessoal ia lá fumar, e eu sempre gostei de ficar lá com os fumantes, que sempre rolam umas conversas legais. Eu não fumo não, mas eu acho super legal ficar ali na rodinha dos fumantes. E acabo fumando, né? Passivamente, mas... Verdade. Né? Mas aí a gente tava lá, assim, conversando, de repente para um carro, abriu a janela, aí uma mulher perguntou, vocês sabem se a academia tal é aqui nessa rua mesmo? Que era uma vielinha que tinha, assim, e aí a gente descobriu depois que tinha uma academia ali, que era super secreta. E era a Oprah perguntando pra gente onde que era a academia. A gente, oi? Como assim? Oprah? Então rolava umas coisas assim, era interessante. Mas aí lá em Los Angeles eu tava lá cuidando das mídias sociais em português. Também decidi fazer
fazer marketing digital na UCLA, que é uma universidade incrível, linda, maravilhosa, que eu amei estudar lá, morro de saudade da UCLA. Fiz algumas cadeiras de UX lá também. Mas aí tava lá cuidando das mídias sociais, mais ou menos 1 mês, 2 meses, os canais começaram a aumentar muito o número de seguidores, de fãs, essas coisas, porque eu tava usando toda a metodologia que eu tinha aprendido no Brasil. E aí a menina que cuidava dos canais globais saiu, e o dono da empresa falou pra mim, a gente quer que você cuide dos canais globais. E eu, assim, com o meu inglês bem macarrônico, né? E eu falei, mas como assim, meu amigo? Não, eu não posso criar conteúdo em inglês, tá louco? Eu praticamente mudei agora para os Estados Unidos para aprender inglês, não falava nada antes. Ele falou assim, não tem problema. É o seguinte, qualquer pessoa na empresa que você quiser pedir ajuda para corrigir o seu inglês, lá dos textos que você vai criar, do conteúdo, todo mundo vai ser avisado que tem que parar para você, para falar com você a qualquer momento. E aí eu tinha a empresa inteira ao meu dispor, assim, para corrigir meus textos. E aí, aos poucos, quanto mais você vai produzindo conteúdo, né, eu sempre continuei estudando inglês. Eu contratei minha professora da escola como professora particular, então eu nunca parei de estudar inglês até hoje. Eu ainda estudo. Então aí eu comecei cada vez mais a saber como criar o conteúdo em inglês, saber quais palavras usar, como formatar o texto ali. Então, em pouco tempo eu fiquei craque, né, pegando feedback de todo mundo para saber como refinar os textos. E aí o que aconteceu foi que em menos de 1 ano a gente cresceu o número de fãs lá da página de 120 mil para 1 milhão, 1 milhão e pouco, sem budget nenhum. E aí foi tão louco, assim, pra galera, porque o que aconteceu? As empresas começaram, a gente tinha clientes como a Coca-Cola, Fox Filmes, porque eles procuravam a gente pra gente criar concursos criativos, assim. Então era, sei lá, desenha a nova latinha da Coca-Cola do verão. Então tinha uns concursos assim. E aí as empresas começaram a procurar a gente pelo volume de fãs que a gente tinha na página. Porque eu sempre estava promovendo, né, as campanhas lá também e tal. Então eles começaram a procurar a gente por isso. Eles falaram assim, pera, mas se a gente fechar com vocês um concurso criativo, vocês vão divulgar lá na página de vocês? Porque a nossa página era super focada pro público de criativos, né? Eram criativos de diferentes áreas. E aí eu lembro que o ápice para mim foi quando o próprio Facebook pediu para marcar uma reunião com a gente para entender o que é que a gente estava fazendo, que o conteúdo assim era tão legal, estava atraindo tanta gente. O que a gente fez para crescer tanto o número de fãs na página sem investir dinheiro? A gente investiu 0 dinheiro. Nossa. E aí o Mark mandou um espião ali, né? Não, eles marcaram uma reunião com a gente, assim. Eu me vi dando uma aula pro Facebook de como criar conteúdo no Facebook. Foi lindo, assim, foi muito legal. Eu aproveitei pra caramba essa época, assim, mas, de novo, eu fui criando oportunidades, né? Fui fazendo um bom trabalho, fui usando tudo que eu aprendi. Eu não fiquei lá fazendo o básico, né? Já tô aqui mesmo trabalhando, vou fazer o básico. Eu sempre estava tentando fazer mais, estudar, trazer mais coisas, trazer mais conhecimento. Então, eu sempre estava tentando ir além. Então, quando você tem essa atitude... É uma coisa que desculpa te cortar, uma coisa que mais me admira em você, fora todo o restante que a gente já conversou, de simpatia, empatia, o próprio currículo e tudo mais, é o inconformismo. E era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Com tudo isso, você ainda assim largou tudo e foi para Nova York? Cara, isso foi muito louco, né? Porque o que aconteceu foi que um dia porque eu descobri nessa conversa com o Facebook, eu descobri que o que eu estava fazendo, na verdade, eu estava aplicando metodologia de UX para mídias sociais. Eu tenho até um artigo que eu escrevi, acho que, se eu não me engano, tá no livro também da e-commerce School, se eu não me engano, eu não lembro. Mas eu escrevi um artigo sobre isso, como que você usa ferramentas de UX para melhorar suas mídias sociais, seus canais, seu conteúdo, enfim. E aí, quando eu falei isso pro Facebook, depois eu tive uma conversa com outro cara ali do que a gente chama de Silicon Beach, né? Porque tem o Silicon Valley, que é ali perto de São Francisco, e tem o Silicon Beach, que é Venice Beach, Los Angeles e tal. E aí, conversando com ele também teve essa sacada. Ele falou, cara, isso é muito louco, né? Isso é muito incrível, você usar a metodologia de UX para mídias sociais, isso é muito poderoso. E aí bateu de novo a vontade de voltar para UX, porque eu já estava trabalhando muito com marketing em mídias sociais. Eu falei, caramba, vou voltar para UX. O que eu fiz? Eu pedi demissão da empresa, o que um monte de gente falou, você é louca, como assim? Você está super na empresa. Eu pedi demissão para fazer um curso intensivo de
de UX, porque fazia muito tempo que eu não estava na área de UX, então eu estava um pouco desatualizada. Então eu fiz esse curso intensivo numa escola chamada General Assembly. Fiz esse intensivo, durou 6 semanas. Intensivo que eu digo a gente estudava das 9 às 6, de segunda a sexta. Era como se fosse um full job, mas na escola. E foi incrível, assim, durante esse tempo que eu estava na escola, eu peguei alguns freelas de UX, inclusive com vocês, lembra? Não sei se... Sim. Foi quando a gente se conheceu, na verdade, acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. Que doido. E aí eu também estava fazendo um projeto para o Estadão, enfim, aí eu percebi, eu estou trabalhando remotamente para esses trabalhos, eu não preciso necessariamente morar em Los Angeles, né? Porque agora eu não tenho essa marra do office, né, de ter que ir para o escritório. Porque eu lembro que nessa fase tinha um dia que eu estava conversando com um amigo que está querendo montar um co-workspace, e ele estava me perguntando, porque eu considero que eu fui nômade digital nesse período. Então, sim, eu trabalhava muito do Starbucks, lá da frente de um estúdio, que era muito legal trabalhar desse Starbucks, porque era na frente da Paramount, eu acho. Era de um estúdio ali em Culver City, eu esqueci qual que é. Eu acho que é Paramount. E aí eu tava lá trabalhando no Starbucks, porque eu ficava das 9 às 6 lá no Starbucks trabalhando, como se fosse meu escritório. E aí eu vi um monte de artistas lá também, tomando café, falando de produção, falando do próximo seriado, do próximo show. E eu tava lá, convivendo com essa galera, era muito legal. E aí... De repente você foi figurante e nem sabe, né? Podia ter sido, podia super ter me candidatado lá. E aí, no fim de semana, porque eu trabalhava de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, mas eu meio que ia montando o meu horário, né? Porque quando você é nômade, você tem que entregar o projeto, né? Não importa se você trabalha de madrugada, domingo, segunda. E aí, quando eu ia trabalhar final de semana, eu ia para um café delícia na frente da praia, em Venice Beach. E aí, num dia, nesse café, eu me toquei. Eu falei, cara, eu não preciso continuar morando em Los Angeles, eu posso explorar o mundo e continuar trabalhando. Porque eu lembro que minha prima foi me visitar, a gente fez um puta turismo na cidade, mas eu fui com o meu notebook. Então, toda hora que eu tinha uma reunião, eu falava pra ela, agora é a hora da minha reunião, vamos procurar um café. Sentava no café, fazia reunião, continuava o nosso turismo. E aí eu falei, beleza, uma amiga minha tava em Nova York, ela falou, cara, vem pra cá, que é super legal, tal. Eu falei, vou pra Nova York ver como que é morar lá. Eu já tinha ido pra Nova York antes no momento de inverno extremo e no momento de verão extremo. Então eu sabia como que era Nova York mais ou menos nas duas estações. Eu adorei Nova York, achei lindo. Foi a primeira vez que eu tinha ido, foi quando eu morava em Los Angeles, eu tirei uns dias de férias e fui para Nova York. Já tinha adorado a cidade, eu falei, beleza, eu acho que eu vou gostar de morar lá. Mudei para Nova York. E eu tive uma puta sorte, porque essa minha amiga, ela descolou esse lugar, que é incrível. Eu falo para todo mundo que eu morei em Manhattan. Morei em Manhattan mesmo, assim, 2 quarteirões do parque. No Central Park, num lugar, numa região de Manhattan super ótima. Porque tem uma parte meio ruim, né, lá pra cima, assim. Mas eu morava numa região ótima de Manhattan, do lado do parque. Aí a galera fala, nossa, que chique, né, que essa pessoa é. Mas eu morava numa residência para garotas, uma residência católica para garotas. Que é umas coisas que a gente acha que essa minha amiga é super fissada, ela é incrível, assim. Então ela achou esse lugar que só menina podia morar lá. E tinha uns esquemas, assim, tipo, meia-noite eles desligavam a internet, tinha umas coisas, assim, tinha umas regras, assim, tinha missa de manhã, que você não era obrigado a ir, mas era simpático se você fosse. Então, eu fiquei morando nesse lugar lá, que era super legal. Pra mim era uma puta experiência, porque pra mim é muito isso também, né? Eu vou vivendo as experiências que aparecem ali pra mim da maneira mais intensa que eu posso, assim. Fiz amizade com todas as freirinhas, foi lindo. Não adianta você mudar de cidade, de país e querer ser a mesma pessoa, né? Você tem que descobrir novas culturas. Não, muda tudo. E aí eu enfrentei uns desafios, assim, porque eu morei na Califórnia por 4 anos, né? E a Califórnia tem um ritmo mais devagar, né? Tem uma coisa mais, vamos curtir a vida, vamos pra praia, uma coisa um pouco mais lenta. E aí eu saí da Califórnia e fui pra Nova York, assim, o ritmo lá é muito intenso, é muito louco. Pra tudo, assim, as pessoas te atropelam. Eu lembro que eu fui comprar um sorvete na frente do museu, sabe esses carrinhos de sorvete que a gente vê em filme de terror? Aí eu falei, quero comprar um sorvete do carrinho de terror. Fui lá e tava procurando umas moedas pra pagar e o cara enfiando sorvete na minha cara, assim. Eu falei, moço, calma, né, respira, calm down. Ele falou assim, que respira, que calma, que aqui você tá em Nova York, minha filha, ninguém é calmo aqui não.
Aí eu falei, pronto, entendi. Agora entendi, eu vou ter que me adaptar a esse agito. E era muito louco, porque lá em Los Angeles, quando eu precisava achar um café para sentar e ter uma reunião, trabalhar, era super fácil. Em Nova York, tudo é super lotado, é super cheio, é super barulhento, é tudo muito, muito, sabe? Então foi um pouco difícil para mim me adaptar lá em Nova York, mas eu tava adorando, é isso que você falou. Eu falei, beleza, não tô mais na Califórnia, como é que eu vou fazer para me adaptar aqui? E aí eu fui descobrindo, né, os lugares certos para fazer cowork, né? Tipo, tem um espaço lá do Google que você pode usar, então você vai descobrindo, você vai aprendendo a cidade, vai descobrindo, e Nova York é um universo todo, né? Passei por um inverno super louco lá, que foi um inverno que a gente teve que ficar dentro de casa porque estavam tendo nevascas, então teve alerta vermelho, ninguém podia sair, uma loucura. Só que o que aconteceu foi, um dia conversando com meu pai falou pra mim, e eu continuei lá fazendo meus freelas, né? E aí um dia meu pai falou assim pra mim, cara, deixa eu te perguntar um negócio. A gente tá aqui conversando, fazendo uma pesquisa, parece que a gente consegue nossa cidadania italiana. Só que não tem ninguém que tem disponibilidade de ficar 6 meses lá na Itália, 3 meses, acho que era. Não tem ninguém que pode ficar 2, 3 meses na Itália, assim, esperando, porque você tem que morar na Itália por 2, 3 meses para poder conseguir a cidadania, né? Para ser mais rápido. E meu pai falou assim... Tem entrevista também, né? Tem todo um esquema lá que você precisa estar lá. E aí meu pai falou assim, já que você é esse tal de nômade digital, aí você pode estar em qualquer lugar, você não quer ir lá para a Itália? A gente vai fazer uma vaquinha aqui, porque é assim, a partir do momento que alguém consegue a cidadania, facilita para todas as outras pessoas da família, né? Aí meu pai falou, a gente te manda lá para a Itália, você fica lá esses 3 meses para pegar a cidadania e você tá liberada para voltar para Nova York. Esse é o meu plano. Eu ia para a Itália para pegar a cidadania e voltar para Nova York, continuar minha vida de Big Apple lá, louca, que é morar em Nova York. Fui para a Itália achando que eu ia ficar lá 2 meses, no máximo 3 meses. Eu tava morando num lugar que chama Bergamo. Aí eu comecei, porque de novo, aquela história que você falou, né, que eu sou muito inquieta e inconformada, eu cheguei lá e falei, beleza, eu tenho que ficar 2, 3 meses aqui nesse lugar, o que eu vou fazer enquanto isso? Eu não vou ficar só trabalhando, né, só trabalhar é muito pouco. Falei, vou aprender italiano. Me inscrevi na universidade lá de Bergamo, que é incrível, que parte era tipo num castelo, assim, das aulas. Fui estudar italiano lá na universidade com os europeus, né? Tinha vários europeus de vários países estudando italiano lá, porque eles precisavam estudar italiano para compor a grade deles da pós-graduação. E decidi também fazer italiano junto com os refugiados, que foi uma experiência incrível fazer italiano com os refugiados, porque eu tive uma outra perspectiva do que é ser refugiado, do que é estar nessa situação, do que é ter que fugir do seu país para procurar um lugar onde te ofereça um mínimo de segurança. Foi muito louco, assim, eu estava conversando com um amigo esses dias, como é incrível como essas mudanças, né, morar em lugares diferentes, assim, muda totalmente sua perspectiva sobre a vida. E aí eu estava lá, esperando minha cidadania, continuei fazendo freela com vocês, para outras empresas, estudando italiano. Eu falei, deixa eu procurar, ver como é que é a oferta de trabalho aqui, né, just in case. E eu comecei meio que mandar meu currículo pelo LinkedIn, assim, para ver qual que era. E comecei a receber telefonema de recrutador. E eu fiz meio na brincadeira, assim. Até que eu estava morando em Bergamo, que é uma cidade super pequena, não muito longe de Milão, uns 40 minutos de Milão. Eu tava também aplicando para vaga em Milão, mas aí de repente um dia uma startup de Bergamo, que eu nem sabia que existia, me ligou e me chamou para fazer um projeto lá como UXer. E aí eu fiz um projeto lá para essa startup de Bergamo. Fui para Milão algumas vezes para o evento que a empresa estava participando. Eu falei, caramba, então talvez eu vá ficar na Europa, né? Porque parece que é fácil aqui, né? Conseguir trampo, que chato, assim. Né? Eu falei, que chato, né? Por que eu vou voltar para aquela loucura de Nova York, né? E aí eu fui ficando, eu fiquei 6 meses lá na Itália. Até que um amigo meu que em Dublin, que é um designer maravilhoso, que trabalhou comigo no Terra, o Leandro Varanda, ele falou pra mim, Liz, caramba, aqui em Dublin tem uma super demanda pra UXer, vem pra cá. E eu pensei uns dias e falei, beleza, vou pra Dublin, o que eu tenho a perder, né? Fechei o projeto lá que eu tava fazendo pra startup de Bergamo e juntei minhas coisas e fui pra Dublin. Lá em Dublin, o que aconteceu foi eu comecei a procurar
trabalho, tive algumas entrevistas, mas estava bem desafiador ali. Sentiu muita diferença da Itália para a Irlanda? Senti em vários sentidos. No mercado de trabalho, tem muita concorrência na Irlanda, principalmente em Dublin, tem muita oferta, tem muita demanda também, mas tem muita oferta, tem muita gente boa lá, tem muita gente estudando inglês lá boa, então a concorrência lá é bem grande. Quem muda para a Irlanda, se estiver disposto a trabalhar em cidades menores, porque basicamente a Irlanda só tem Dublin como uma cidade grande mesmo, depois tem Cork, que é mais ou menos, não é muito grande, mas não muito pequena, e Galway, que é mais ou menos, o resto é tudo muito pequeno. Mas aí se você topa ir para longe de Dublin, tem emprego e não é difícil conseguir emprego. Só para você ter uma noção, a empresa que eu trabalhei no interior da Irlanda tinham 3 brasileiros que tinham visto de trabalho. Uma startup super pequenininha. Então, assim, se você estiver disposto a ir para longe, você consegue emprego. Dublin foi um pouco desafiador por conta disso. Assim, tinha muita oferta, tinha muito profissional bom, tinha muita gente concorrendo à mesma vaga. Mas aí o que aconteceu foi, nessa mesma época, a editora me achou. Aí eles me convidaram para escrever o livro. Então eu fiquei bastante ocupada ali em escrever o livro. Mas antes de escrever o livro, o que aconteceu foi, esse meu amigo falou para mim assim: Li, seguinte, aqui ele trabalhava com uma plataforma que chama FluidUI, que é uma plataforma de protótipo. E aí ele falou assim: eu trabalho nessa plataforma aqui, a gente tem um blog para designers, né? E para empreendedores, para gente que quer montar seu próprio negócio, que tem que usar plataforma de protótipo, né? E aí o meu chefe, que é o dono da empresa, ele queria fazer uma entrevista com você, que foi a entrevista que eu te mandei. Ele queria fazer uma entrevista. Inclusive, muito boa. Tá legal, né? Ele é bom também para perguntar. E aí ele quer te entrevistar pro blog. E aí, se você puder conversar com ele, vir aqui. Aí eu fui para essa entrevista com o blog. E como eu falo muito, você já percebeu, a entrevista também virou duas partes. Eu acho que é meu problema, eu falo muito. E aí um dia ele falou assim pra mim: cara, deixa eu te falar uma coisa, você é UX designer, mas você também é jornalista. E aí eu me dei conta que você não quer escrever pro blog? Aí eu falei: como assim? Como funciona isso? Eu nunca tinha trabalhado como blogueira na minha vida. Eu falei: como assim? Como funciona essa parada? Ele falou: você escreve 3 artigos, ou 3 ou 4 artigos por semana e eu te pago tanto por artigo. Eu falei: caramba, sério? Porque eu já fui jornalista, né? É assim que funciona. Quando eu era jornalista, eu tinha que escrever uma caralhada de texto, desculpa o palavrão. Mas você tinha que escrever um monte de texto em um período super curto, assim. Eu falava que a gente era uma pastelaria de conteúdo, assim. Aí o cara fala: não, você escreve 3 textos, 3, 4 textos. Acho que ele falou 3 textos e eu acabava entregando 4 de vez em quando. E ele falou: e aí você escreve o tema que você quiser, assim, livre. Claro, dentro do universo de design, mas assim, não tem pauta rígida no jornalismo, você tem pauta que você tem que seguir, não sei o quê. Eu falei: gente, mas tá fácil esse negócio pra ganhar essa grana? Aí o que eu fazia? Eu tava morando com 2 irlandeses, engraçadésimo, irlandês é muito engraçado. E aí eu decidi morar um pouco mais afastada do centro de Dublin, que era porque o centro de Dublin tem muito brasileiro. E eu queria ter a experiência da cultura irlandesa, né? Então eu tentei morar o mais afastado que eu consegui para viver o universo do irlandês. Então eu morava com 2 irlandeses muito engraçados num bairro bem de irlandês, assim. Participei de festa de fim de ano com eles, foi lindo, assim. A gente saía todo dia para... Muito St. Patrick também. Muito, e todo dia a gente saía... Meu fígado nessa época era podre, porque a gente saía para tomar Guinness todo dia. Quente, né? Hã? Quente, claro. E aí, segunda-feira eu escrevia meus 4... resolvia isso e entregava e recebia a grana e tava feliz, assim. Então eu trabalhava uma vez por semana para ganhar uma grana que tava bem ok para mim. Manda meu currículo ali. Maravilhoso, né? E de novo, eu meio que criei a oportunidade ali sem perceber que eu tava criando oportunidade e agarrei a oportunidade que apareceu. E aí depois esse cara me chamou, eu continuei fazendo entrevista para vaga de UX, de novo, tava bem concorrido. E aí um dia esse cara me chamou
para trabalhar com eles, fazendo um UX Research, né, que ele queria entender melhor como que os usuários entendiam a plataforma, o que eles podiam melhorar, etc, etc. E aí ele acabou me chamando também para ser Business Developer, que é basicamente, eu estava ajudando eles a ampliar o leque de clientes deles, mais para cliente corporativo, né? A gente tinha muito cliente... como fala? Cliente não corporativo, eu não sei como fala. Cliente final. Cliente final, E aí eles queriam ter mais cliente corporativo, aí eu continuei escrevendo para o blog, fazia um pouco de UX, fazia um pouco de BizDev e ajudava no marketing também. O que foi super legal. Eu não sei se você lembra, nessa época a gente voltou a se falar depois de um primeiro trabalho juntos e você me pediu para fazer o teste. A análise de um teste de usabilidade que você estava fazendo, alguma coisa assim. Foi isso mesmo, foi incrível, assim. Então você teve essa experiência, né, de ser o usuário que testa a plataforma. Sim. Ali. É bem aquilo que eu estava fazendo ali. E aí eu fiquei lá um tempo, bebendo muita pint, bebendo muito Guinness, trabalhando lá com a Fluid, que era super legal trabalhar com eles. Mas aí o que aconteceu foi que quando eu estava em Los Angeles ainda, trabalhando não em Los Angeles, na Califórnia, em São Francisco ainda, eu estava fazendo esses freelas também para um consultor aí do Brasil que me colocou nesse projeto pro Estadão, por exemplo, enfim, entre outros projetos. E aí eu tinha também ajudado ele, porque ele estava fazendo consultoria, eu estava meio que representando uma empresa holandesa no Brasil. E aí eu lembro que ele me perguntou se eu conhecia alguém para começar uma equipe lá no Brasil, ia trabalhar remotamente para essa empresa da Holanda. Tinha que ser alguém que falasse inglês muito bem, que tinha facilidade com plataformas digitais e tal. E eu lembrei da minha chefe lá da Talent House, lá daquela empresa que eu trabalhei em São Francisco, que hoje é minha melhor amiga, né? E aí eu falei, tem a Claudinha, acabou de voltar de São Francisco aí, ela fez ela também tinha se graduado em marketing lá pela UC Berkeley. Falei, menina ótima, tal, você vai curtir. E eles contrataram ela começou a trabalhar para eles. E aí ele veio de novo para mim e falou, cara, você não conhece mais alguém para indicar para isso? Eu sei que no fim eu acabei montando a equipe deles, que tinha umas 5 pessoas, mais ou menos. Porque eu meio que conheci muita gente no Brasil por conta, né, dos cursos de pós-graduação que eu desenvolvi, nos lugares que eu trabalhei, né, eu acho que eu até pedi indicação para você, se não me engano. Então tem uma rede legal assim no Brasil, né, que me ajudou e me facilitou montar essa equipe para eles. Você quase foi responsável por não ter montado a Freela e tá gravando esse podcast com você, porque eu quase aceitei também um tempo atrás. Você viu? Já pensou? A conversa poderia ter sido outra. Podia, ainda bem que você não aceitou. Ou não, né? Vai saber também. Nunca se sabe. Mas é bom do jeito que tá. E aí o que aconteceu foi que esse consultor me mandou. Eu acabei. Como foi? Eu acabei conhecendo o pessoal da empresa, lá, essa empresa da Holanda. E aí um dia o dono da empresa me mandou uma mensagem falando: Lisandra, lembra da gente, não sei o quê, você ajudou a gente a montar a nossa equipe, blá blá. Eu falei, claro, né? Meus melhores, um dos meus melhores amigos estão trabalhando com você e tal. E aí ele falou assim, cara, é o seguinte, a gente se tocou que a gente precisa de um UXer aqui, você não quer vir pra cá não, fazer um projeto de 6 meses com a gente? E aí eu com essa, né, doideira que eu amo viajar, amo experimentar lugares diferentes, conhecer, né, mindsets diferentes, falei, cara, morar na Holanda, oi, quero, vamos embora. Existe vida fora de Amsterdã, né? Tem isso ainda, era pra morar em Groningen, né, que eles falam, que é no norte da Holanda. E aí eu fui, e um dos grandes motivadores para mim também, para eu ir para essa empresa, foi que a Claudinha, essa minha melhor amiga, que foi minha chefe lá na Talent House, estava trabalhando ainda para eles, então eu falei, puta, que oportunidade linda de voltar a trabalhar com a Claudinha, né? E aí outra pessoa que estava na equipe deles era o Carlos, que trabalhou comigo na CDN no Rio de Janeiro, né, quando eu saí do Rio para ir para São Francisco. Então eu falei, gente, que bacana, né? Eu vou trabalhar com um monte de gente que eu já trabalhei antes, que eu gosto, e ainda morar na Holanda. Porra, quero, né? Aí eu pedi demissão lá da Fluid, que não foi uma coisa fácil de se fazer. Eu tava super gostando também de ficar lá com eles e tal, mas eu não queria perder essa chance. De novo, aquilo que eu te falei, eu vou criando oportunidades e quando elas aparecem eu agarro. E aí eu mudei pra Holanda, fiquei lá trabalhando com eles por 6 meses nesse projeto. Aí o projeto, eles acabaram, como foi? Eu entrei como UX,
Aí depois de um mês, mais ou menos, a PO, né, a Product Owner, estava saindo da empresa, aí eles me chamaram para ser PO. Então eu acabei trabalhando como PO e UX, que foi muito legal, porque aí eu vi o outro lado. Então era um pouco esquizofrênico, assim, porque eu estava lá como PO defendendo a empresa e como UX defendendo o usuário. Então, às vezes os desenvolvedores eles ficavam meio confusos, assim, peraí, você está defendendo a empresa ou o usuário? Não, os dois, gente, estou tentando encontrar um meio termo. Foi uma experiência incrível, e aí eu acabei ficando um pouco mais do que 6 meses. Tinha ali uma conversa da gente renovar, né, o trato, que era de 6 meses, ele se estendeu por mais uns 2 ou 3 meses, aí tinha uma conversa para renovar, mas aí eu recebi essa oportunidade de trabalhar num projeto da Philips, que eu falei, caramba, eu quero trabalhar. E lá na Holanda, assim, a Philips é a maior empresa deles, né? Claro que tem Booking, tem essas outras empresas que vieram depois, mas a Philips é super tradicional. Assim, trabalhar na Philips pro holandês é um super orgulho, assim, tem toda uma tradição, toda casa tem aparelho Philips, assim, eu morei em 2 apartamentos, só nos 2 apartamentos que eu morei era tudo Philips. E aí eu falei, cara, quero, né, ver como é que é. Eu tava trabalhando em startup já fazia um tempo, acho que a última empresa grande que eu tinha trabalhado tinha sido o Terra. Então eu pensei, pô, legal, quero voltar para essa estrutura grande para ver como é que é. E voltei para essa estrutura grande, doida, incrível e complexa que é a Philips. Aprendi pra caramba, trabalhei em 2 projetos lá. E aí, depois desses 2 projetos, né, que eu aprendi, que foi a primeira vez que eu trabalhei com produto físico. Eu sempre tinha trabalhado com né, produto e serviço digital, então foi a primeira vez que eu trabalhei com produto físico, que era que eu tava te falando. Físico e masculino, e masculino, que foi louco, assim. E aí foi muito legal, porque eu comecei a gente tinha vários treinamentos lá, vários workshops que a gente tinha que participar. Um deles... Tinha muita mulher? Desculpa a pergunta, mas tinha muita mulher junto com você? Tinha. Tá. Tem uma coisa do holandês, eu estava conversando com um brasileiro hoje que trabalha aqui na mesma empresa que eu trabalho. É muito diferente, isso é uma coisa legal de mencionar. É muito diferente trabalhar com o americano da Califórnia. É muito diferente trabalhar com o americano de Nova York. É muito diferente trabalhar com o irlandês de Dublin, irlandês do interior, que eu trabalhei com os dois. E é muito mais diferente para mim trabalhar com o holandês. O italiano também é outro público, assim, outra galera especial assim, para trabalhar também. É bem desafiador trabalhar com o italiano, assim, eles são cheios de dramas, e, enfim. E o holandês, ele tem um outro mindset muito diferente do nosso. E eu acho que eu tenho um estilo de trabalhar muito mais próximo do americano da Califórnia do que com o holandês. O holandês tem um jeito muito diferente de trabalhar, que é todo mundo tem voz, todo mundo mesmo, do estagiário ao CEO. Então a gente ia decidir coisas do tipo, qualquer coisa que a gente ia decidir na empresa, todo mundo participava e todo mundo tinha, os votos tinham o mesmo peso. Então para mim era uma coisa louca, assim, não tem muita hierarquia. E hierarquia é uma... Tinham outros brasileiros lá também? Tem bastante brasileiro. Na empresa que eu trabalhava dentro do escritório lá, não. Dentro do escritório que eu estava era só holandês, mas tinha os brasileiros, né, como essa equipe que eu falei, que trabalhava do Brasil remotamente. Mas tem muito brasileiro trabalhando lá na Holanda, sim. Muito, muito, muito. Mas é um pouco diferente, assim, o jeito de trabalhar. A gente tem que se adaptar bastante. Tem um livro que eu comprei nessa época que me ajudou muito, que chama Culture Map. Eu não sei como que é em português, eu posso achar depois para te passar, mas é um livro que fala muito dessas diferenças culturais, assim, a gente tem que levar em conta isso quando a gente está trabalhando, e é diferente. Não, oi? Fala. Inclusive, quando eu voltei a conversar contigo antes do podcast esse mês, foi uma das principais preocupações que eu tenho hoje para a empresa, que eu tenho o objetivo de internacionalizar, pegar cliente de fora e tudo mais. E já vi que vou esbarrar em problemas do tipo. Então, definir qual país é o primeiro passo. Ainda tem cidades, se é interior, se é uma cidade principal. Mais do que isso, qual tipo de pessoa que você quer abordar, se são moradores, que tipo de moradores, se são estrangeiros, se trabalham ou não com estrangeiros. Tem muita coisa para funilar, que é basicamente o que você viveu na pele, né?
Isso é muito legal que você está falando, assim, internacionalizar a empresa é um passo bem importante que requer esse estudo, assim. Vale a pena você conversar com brasileiros que estão morando nos lugares para dar essa perspectiva de como é trabalhar com esse público, assim, porque eu me surpreendi muito, assim, eu comentava muito isso, principalmente na Philips, acho que na Philips eles eram ainda mais holandeses do que na startup que eu trabalhava. Eles tinham uma mentalidade muito mais holandesa, sim, mas tinham coisas assim que... Hierarquia é uma coisa que deixa eles doidos, assim, não tem essa, eu sou chefe, eu mando e decidir. Tem que ter, todo mundo tem que decidir junto mesmo, assim, se você tomar uma decisão, porque eu tinha uma equipe, e aí às vezes eu tinha que tomar umas decisões meio rápido, eu tomava as decisões, e aí um dos caras, ele ficou muito furioso comigo, ele falou, não é assim que funciona, você não pode, você acha que você tem o direito de decidir sem consultar a gente? Eu falando, que cara louco, claro que eu tenho, eu sou a chefe do cara. Mas não é assim que funciona na Holanda, assim, demorou um pouco pra eu conseguir girar essa chave, sabe, entender que não, que todo mundo tem. Lá na Philips tinha um estagiário que ele tinha várias ideias bacanas e todo mundo parava para ouvir as ideias dele, não importasse quanto tempo demorasse para ele explicar as ideias dele, sabe? Então, tipo, as ideias dele tinham tanto mais relevância até do que as ideias que o próprio dono do projeto trazia. Então, tem esse mindset e várias outras coisas, assim, tem um jeito especial mesmo de trabalhar com holandês. Com o italiano eu tive só uma experiência, né? O italiano é bem desafiador trabalhar também, que eles são super drama queens, assim, tudo é muito dramático, tudo muito, sabe? Então você tem que não ser muito emocional, porque senão você entra no drama, né, e fica lá só no drama. Eu acho que o americano de Nova York é muito mais competitivo, a Califórnia mas é meio mais slow, assim, tem uma pressão diferente, tem um pouco menos de pressão, assim, tem todo uma valorização, né, da vida fora do trabalho, sim, de balanço e tal. Nova York não, Nova York é mais pressão, você tá comendo em cima da mesa. Que mais? Em Dublin eu achei tranquilo, assim, tem um jeito, um mindset meio europeu, uma mistura de mindset europeu que eu trabalho, mas eu também tenho vida, misturado um pouco com o americano, assim, então tem um misto ali. Dependendo Falando muito da Irlanda, antes de concluir com Gibraltar, você voltou pra Killer, né? Então... Foi. Logo depois que eu tava na Philips, terminando lá o projeto, eu recebi uma proposta para voltar pra Irlanda, mas dessa vez pra Killarney, que é o interiorzão lá, bem no finalzinho, assim, na pontinha da ilha. Que pra mim eu pensei, será que eu quero ir lá pro fim do mundo da Irlanda? Eu nunca imaginei que tivesse Irlanda fora de Dublin, assim, pra mim, a Irlanda era Dublin, assim, eu morria de medo de sair dali de Dublin. E pra mim foi uma puta grata surpresa. Eu fui trabalhar numa startup que estava desenvolvendo uma plataforma de inteligência artificial. Como que você vai imaginar isso, né? Era basicamente uma empresa de desenvolvedores, uma startup de desenvolvedores, então eu fui pra lá levar essa metodologia de UX, que era uma coisa muito nova para todo mundo, e que foi muito legal, porque eu respondia ao CTO e eu trabalhava muito perto com o CEO, então eu acabava expandindo essa mentalidade, esse mindset do UX para outras áreas, assim, a gente começou a expandir UX para a área de sales, para a área de BizDev, sabe, a gente foi ampliando, assim, foi bem legal. E aí eu fiquei lá por 2 anos, na nossa empresa. E o mais legal... Fala. Diga. Não, que eu só ia falar que o mais legal, assim... nessa empresa eu tive a chance de continuar um pouco o meu Nômade Digital Style, esse estilo de Nômade Digital, porque eles achavam... Eles me davam liberdade de viajar e trabalhar enquanto eu estava viajando. Então, enquanto eu estava nessa empresa, eu trabalhei da Holanda, porque eu fui visitar a Claudinha, minha amiga que está morando lá agora. Eu trabalhei de Londres, porque eu fui passar uns dias lá também com ela, lá em Londres, porque ela estava fazendo uma visita a clientes. O que mais? Não lembro agora, mas eu trabalhei da Espanha, de Portugal. Então eu tive a chance de viajar, conhecer outros países, né, que esse estilo nômade digital permite, mas ainda assim trabalhando para uma empresa, que foi muito legal para mim ter essa oportunidade também. Mas eu fiquei lá trabalhando com eles por 2 anos, foi bem legal. Eu comecei como UXer lá, mas aí depois a gente entrou num acordo que seria legal eu virar líder de CX também, porque eu falei para eles, cara, UX pode ser muito mais do que desenhar o wireframe. Então a gente começou a expandir
com isso que a gente chama de CX, né? E o X está dentro de CX, que é esse Customer Experience. E aí eu fiquei lá um tempo, foi super legal, assim, foi acho que onde eu mais desenvolvi minhas habilidades de UX e de CX. E aí, depois de 2 anos, eu recebi essa proposta de vir para Gibraltar, trabalhar na GVC, que é uma empresa de game. E... Antes de falar da empresa, do que você faz hoje, eu acho que a mesma coisa que aconteceu comigo pode acontecer com muita gente, e acho que foi um problema teu também que você comentou. O que é Gibraltar? Onde que ele fica? Caraca, quando a recrutadora... Porque eu tava aplicando mesmo, não vou mentir. Eu tava aplicando para algumas vagas, eu tava ali com o meu LinkedIn. Isso é uma coisa importante para quem quer trabalhar na Europa também. Ou nos Estados Unidos. LinkedIn é a tal ferramenta de recrutadores aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda eles usam bastante o Indeed também, tem algumas outras ferramentas. Mas aqui na Europa você precisa ter o seu LinkedIn atualizado, você precisa usar palavras-chave no seu LinkedIn, você precisa colocar projetos, você precisa pedir para o pessoal colocar lá um testemunho lá para você sobre o seu trabalho. É importante você tratar o LinkedIn com carinho aqui e manter o LinkedIn atualizado, postar coisas, sabe? Mexer ali no algoritmo do LinkedIn é bem importante. E aí o que aconteceu foi que uma recrutadora que trabalha na GVC, né, porque tem uma outra coisa diferente aqui da Europa também, que foi uma coisa que eu senti quando eu fui do Brasil para os Estados Unidos. Eu já senti uma diferença lá em como os Estados Unidos recruta. E aí quando eu vim para a Europa eu também percebi que tem um jeito diferente de recrutar aqui também. Tem 2 tipos de recrutadores aqui. Um é o recrutador de dentro da empresa e o outro é o recrutador que é o recrutador tipo headhunter, assim. Sim. Que no Brasil o headhunter eu acho que é mais para o recrutador externo, assim, é mais para cargos mais altos, né? Sim, sim. Aqui não, aqui é muito comum assim você trabalhar com recrutadores. E aí uma coisa que eu aprendi quando eu mudei para cá, que eu aprendi lá em Dublin, na verdade, você tem que fazer amizade com o recrutador, você tem que colar nos caras, assim, sabe? Porque eles vão lembrar de você. Eu trabalhei com uma recrutadora assim que eu mudei para Dublin, que até hoje ela lembra de mim e me pergunta se eu ainda, como que eu tô, se eu tô feliz no meu trabalho, se eu tô procurando, ou então se eu conheço alguém para indicar, e aí eles te pagam um FII também, uma comissão ali. Então, assim, fazer amizade com o recrutador aqui é fundamental. Só que no caso dessa empresa que eu tô trabalhando, foi a recrutadora da empresa que me achou, e aí ela falou, tem uma vaga aqui para Gibraltar. Eu falei, oi? Onde é que fica esse lugar, minha filha? E ela falou que Gibraltar era um lugar... Na verdade, ela nem falou, porque eu nem perguntei para ela. Eu fui pesquisar para entender o que era isso. O que era isso? É ótimo, né? O que era esse lugar? Onde ficava esse lugar? Porque eu sabia de Gibraltar só do que a gente aprende na escola, que é o Estreito de Gibraltar, né? Sim. Eu não sabia que tinha um lugar chamado Gibraltar. E aí eu fui descobrir e eu fiquei bem confusa, na verdade, quando eu pesquisei. Eu descobri que era um território do Reino Unido, só que numa península da Espanha, do sul da Espanha. Eu falei, oi, como assim? Né? E aí depois você vai estudar a história de Gibraltar, você entende, né, que Gibraltar foi da Espanha também, teve toda uma briga para ver quem que ia cuidar, porque aqui é um lugar super estratégico, é o único lugar por onde os navios podem entrar para o Mediterrâneo. Então, é o único lugar de entrada. Então, é um lugar super estratégico e super poderoso, né? Quem é dono aqui desse pedaço está feito. Principalmente naquelas épocas de navegação, né? Que a gente sabe bem. E aí eu pesquisei para entender o que era esse lugar e eu fiquei... Cara, eu fiquei muito feliz, porque eu já estava pensando em me mudar da Irlanda, porque a Irlanda é um lugar maravilhoso que eu amo, vou amar para sempre. Mas é muito desafiador para brasileiro morar lá por causa do tempo. É sempre nublado, sempre chovendo, você tem poucas oportunidades de ver sol na sua vida. Então isso impacta muito, assim, para quem é brasileiro, e quem quer mudar para a Irlanda precisa considerar isso, porque é sério, é um ponto sério para se considerar. E aí eu tava doida pra morar num lugar com sol, só que eu não falo espanhol direito, eu só sei falar hola, que tal? É tudo que eu falo de espanhol. Eu pensei em mudar para Portugal, mas Portugal tem um salário mais baixo aqui da Europa, apesar também de ter um custo de vida um pouco mais baixo, não muito Lisboa tem um custo de vida um pouco alto, mas o custo-benefício pode ser que não vale a pena, tem que fazer umas contas.
E o imposto lá é muito alto. Tem isso também, você tem que considerar o imposto de cada país, que é diferente. E é diferente o jeito que cada país calcula o imposto também. O imposto que eles descontam, né, do seu salário. E aí eu tava doida para mudar para um lugar que fosse ensolarado, mas que falasse inglês. Eu já tava considerando voltar para os Estados Unidos, estava pensando em mudar para a Austrália, porque eu não queria mudar para a Inglaterra, que o tempo lá da Inglaterra é tão parecido quanto da Irlanda, mas não estava descartando a Inglaterra também, para ser bem honesta. E aí eu pensando, caramba, como é que eu vou continuar na Europa falando inglês, né? Não tem outra opção aqui na Europa para morar. Aí surgiu Gibraltar. E aí eu descobri que Gibraltar fala inglês, usa libras. É um pedaço da Inglaterra mesmo aqui, do Reino Unido, né? E fiquei chocada, mas eu vim conhecer Gibraltar antes e a empresa, assim, foi muito legal. Eles pagaram minha viagem para fazer a entrevista aqui. Eu passei pelo processo seletivo antes via Skype. Até uma das últimas entrevistas que eu fiz com o cara que hoje é meu chefe, eu estava no Brasil passando férias. Fiz a entrevista com ele por Skype. Isso é outra coisa que é super comum aqui. Você tem uma série de entrevistas que você tem que fazer antes de ter a entrevista final. Então, geralmente, você tem a primeira entrevista com o recrutador, depois você tem com o chefe, aí depois o cara que vai ser seu chefe, aí depois você tem com outras pessoas da equipe. Tem os processos variam um pouco, mas geralmente tem 2 ou 3 entrevistas antes de você ter a entrevista final. Que aí se você passa em todas as entrevistas, que são geralmente online, por Skype, você é convidado para ir na empresa fazer uma entrevista presencial. E a empresa pagou para eu vir para cá, para Gibraltar, fazer entrevista. Eles me colocaram num hotel incrível, que é um hotel barco, é um barco que fica atracado aqui na marina, que é super bacana. A recrutadora me falou assim, olha, eu sugiro que você fique mais de um dia em Gibraltar, que é para você experienciar mesmo Gibraltar, para ver se você gostaria de morar aqui. Então eles me pagaram para ficar aqui mais de 2 dias só para eu experimentar a cidade, que eu achei incrível. E aí eu falei, gente, gostei dessa empresa aí que paga as coisas pra gente, porque não é toda empresa que paga, viu? Só para avisar. Tem essa lenda também, empresa grande paga, mas startup geralmente não paga. Tem essa outra questão de trabalhar aqui na Europa, assim, se você precisa de visto, pode ser que a empresa deixe para você pagar todo o processo de visto. Eles facilitam com as documentações, mas você tem que pagar. Mas empresa grande não. Empresa grande, geralmente, eles agilizam isso para você. Nos Estados Unidos, é ilegal uma empresa pedir para você pagar o seu processo de visto. A empresa tem que bancar tudo. Então, tem essas diferençazinhas também em participar de recrutamento em diferentes países. E aí eu aceitei o desafio de vir trabalhar aqui. O que eu faço hoje eu gerencio uma equipe de 20 UX designers aqui de Gibraltar. Aí eu vim para cá. O que eu estou fazendo agora é tentando mudar o processo, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, trabalhar com processo ou redesenhar trabalhando processo. Com games, né? São games, é game gambling, né, que a gente fala. Eles têm a parte online, digital, mas também tem, porque aqui é legalizado, né, aposta. Então, eles têm também as lojas, né, que eles chamam físicas de aposta e tal. Mas é loja uma empresa de game e gambling. Legal. Liz, falei demais, são aí? Né? 11 horas da noite? 11 horas da noite. A pessoa fala muito. Se deixar, eu falo até as 3. Não, pelo contrário. Eu gostei muito e gostei não só do conteúdo que a gente falou, mas de ter a oportunidade de conversar com você mais a fundo. Eu achei que eu só ia ter essa oportunidade se eu fosse pra ir. Porque eu sei que ia ser bem recebido e tudo mais, e a gente ia trocar essa ideia por vários dias, mas ter essa conversa sabendo que não precisei me deslocar e tudo mais, me fez muito feliz. Então, queria te agradecer pelas quase 3 horas de conversa que a gente teve até então. Tem um conteúdo muito rico para ser trabalhado aqui. Eu espero que quem ficou até o final, quem acompanhou os 2 episódios, tenha aproveitado pra caramba, porque eu aproveitei. E, de novo, meu muito obrigado e um enorme prazer por ter topado tudo isso. Tô bem contente mesmo. Nossa, eu vou te falar de novo, assim, que eu sempre adorei trabalhar com você, eu tenho muito orgulho de ter te conhecido também. Eu acho que você é um profissional incrível, sem contar que é super gente boa, adoro com você, conversar com você, trocar ideia. Mesmo assim, eu te considero um super amigo e eu sou super sua fã.
falei isso, vou falar de novo. E quem estiver pensando em contratar a freela, vão lembrar dessa frase, hein? A Liz aprova o Bruno Palma, então. Aprovada. Não, eu sou super sua fã, acho que você é um profissional incrível mesmo, assim, eu tenho muito, muito orgulho de ter te conhecido e ter trabalhado com você e continuar trabalhando, e sempre, sempre, sempre que você precisar de mim, você pode contar comigo, que eu vou estar pronta para te ajudar e para participar e para colaborar no que for, porque eu confio 100% no seu trabalho, eu confio 100% em você como pessoa, então é fácil aceitar seus convites. Não preciso nem pensar. Nossa, muito obrigado, eu espero que a gente consiga encaixar um primeiro projeto internacional muito em breve, tô louco pra ir pra aí. Vamos. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre você, tuas matérias, teus artigos, tem algum site, alguma rede social que você queira passar? Cara, faz tempo que eu não tô cuidando das minhas mídias sociais, mas acho que o LinkedIn hoje talvez seja o que, quando eu lembro, eu atualizo. Lisandra Maioli, Lisandra né? Maioli, Lisandra com S. Eu tenho o Instagram do UX Expresso Café, que é a minha empresa de UX. Então, quem quiser seguir lá no Instagram, @UX Expresso Café. Vou encerrar então esse episódio. Obrigado de novo. E esse foi a segunda parte do segundo episódio. Muito obrigado, Liz. Bom descanso para você. Obrigada a você. Conta comigo sempre que quiser.